Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sou professora de matemática e na aula de hoje a gente vai aprender sobre a lei de formação de matrizes, um tema muito importante aí no estudo de matrizes. Continua aí na aula que eu tenho certeza que você vai aprender esse conceito. Quando a gente começa a estudar matrizes, esse é um tema assim principal que vai dar embasamento aí para a gente absorver todo o conteúdo de matrizes. Se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, me ajuda compartilhando as informações matemáticas para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E se você gostar da aula, não esqueça de deixar o seu like. Agora vamos lá para o que é importante. Lei de formação de matrizes. Eu tenho que lembrar que uma matriz é uma tabela de dados, tá bom? Ela é utilizada para várias coisas, mas aqui a gente vai ver a parte de cálculo dela, tá bom? Quando eu trabalho com pixels, quando eu trabalho com a transposição de imagens, quando eu trabalho com posições, a gente utiliza aí a matriz, tá bom? Mas como que ela funciona aqui nos dados matemáticos? Então, o que eu tenho que prestar atenção? Primeiro, quando eu for escrever a matriz genérica, que é quem vai me dar a lei de formação, eu tenho que prestar atenção no tamanho. Por exemplo, aqui eu tenho uma matriz de 2 por 3. O que significa esse 2 e esse 3? O primeiro número sempre vai ser a minha quantidade de linhas. O segundo número sempre é a quantidade de coluna que eu tenho nessas matrizes, tá bom? Qual é o nome dessa matriz? Então, essa letra aqui maiúscula, ela é o nome. Então, nesse caso, o exercício ele tá pedindo uma matriz A, tá bom? E o que mais que eu tenho de importante? Eu tenho a posição elementar dela. Então, como uma matriz aqui, ela é um A maiúsculo, o elemento normalmente a gente representa com a mesma letra I minúsculo. Então, aqui a minha posição elementar vai ser o quê? O I é a minha posição da linha e o J é a minha coluna. Neste exercício, o que ele está pedindo especificamente? Ó, escreva uma matriz A, onde o A e J de 2 por 3, em que A e J vai ser o quê? I mais J elevado ao quadrado, tá bom? Então, é bem fácil. Vamos lá. Primeiro eu vou escrever a matriz genérica para a gente ter embasamento aí na lei de formação, tá bom? Então, como que fica essa matriz genérica? Então, uma matriz A. A matriz, ela pode ser representada tanto por parênteses, colchetes ou barra, tá bom? Eu gosto de usar as barras. Então, vamos lá. Então, eu tenho que prestar atenção na quantidade de linhas e na quantidade de coluna. A linha sempre é a minha horizontal, a coluna sempre é a vertical. Eu vou escrever ela e depois a gente fala das posições, tá bom? Então, assim, ó, se eu tenho duas linhas, então eu vou colocar meu Azinho minúsculo para duas linhas. Quantas colunas que eu vou ter? 3 colunas. Então, ó, eu já fiz a primeira, segunda, terceira coluna. Fechei com a barra. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou escrever a minha posição elementar, tá bom? Então, como que funciona, ó? Lembra, o primeiro I é a linha, o J é a coluna. Então, aqui, ó, primeira linha. Linha 1, linha 1, linha 1. Linha 2, linha 2, linha 2. Tem gente que faz um por um, mas eu acho mais fácil fazer dessa forma, porque aí a pessoa não se perde, tá bom? Então, agora a gente vai escrever em relação à coluna, que é o meu J. Então, coluna 1, coluna 1, coluna 2, coluna 2, coluna 3, coluna 3. Como que vai ficar? Agora, eu vou aplicar esse algoritmo aqui de formação para mim escrever a minha matriz. Então, eu tenho aqui, ó, como que eu leio essa posição? A11, A12, A13. Eu posso também falar A11, A12, A13. Mesma coisa, A21, A22, A23. Qual é o tamanho da minha matriz? Sempre eu coloco aqui no cantinho. 2 por 3, beleza? E agora eu vou aplicar aqui, ó, lembrando, primeiro número sempre é o meu I, ó. Então, aqui é o I, o segundo é o meu J. Aqui é o I, aqui é o J. Esse eu tô fazendo mais devagar para vocês entenderem bem, tá bom?
Então, como que vai ficar, ó? Quem tem dificuldade no cálculo matemático, faz do ladinho a conta para não errar. Então, ó, para a posição A11, como que vai ficar? I mais J elevado ao quadrado. Como que vale o I? 1. Mais o J, 1 elevado ao quadrado. Então, primeiro eu faço o parênteses, depois a potência. 1 mais 1, 2 elevado ao quadrado, 4. Para o A, 1, 2. Mesma coisa, já vou fazer direto. Então, vai ficar 1 mais 2 ao quadrado. Dá 3 ao quadrado, porque 1 mais 2 é 3, ao quadrado, 9. Vou fazer o A13. Fica 1 mais 3 ao quadrado. 1 mais 3, 4 ao quadrado, 16. Vamos fazer aqui do lado os outros, tá bom? Então, vai ficar A21. 2 mais 1 ao quadrado dá 3. 3 ao quadrado, 9. Tá bom? Aqui eu fiz mais. Eu fiz o passo a passo para vocês entenderem, tá bom? A22. Fica 2 mais 2 ao quadrado, direto. 2 mais 2, 4 ao quadrado, 16. E A23, 2 mais 3 ao quadrado, 2 mais 3, 5 ao quadrado, 25. Agora, o que eu vou fazer? Nessa mesma posição, aqui eu tinha a posição elementar de cada um dessa matriz. Então, eu vou reescrever aqui, ó. Então, ficou o quê, ó? No A11, eu tenho 4. No A12, eu tenho 9. No A13, 16. A mesma coisa, A21, 9. Depois, A22, 16. A23, 25. Numa matriz de 2 por 3. Então, aqui tá completo esse meu primeiro exercício. Eu vou dar mais um exemplo, que é uma questão que é bem facinho, mas as pessoas erram aí porque não prestam atenção na sentença que o exercício tá dando. Continua aí prestando atenção que vocês vão aprender isso, tá bom? Então, vamos lá. Escreva uma matriz C de 2 por 2, onde o C e J vai ser o quê? Se o I for igual ao J, eu vou ter na posição o próprio valor de I. Se o I for diferente de J, eu vou somar o I mais o J para mim escrever o valor elementar aí da posição da matriz, tá bom? Então, como fica isso daqui, ó? É bem fácil. Primeiro, vamos escrever a matriz genérica. Então, a matriz, o nome dela é C. De que tamanho? 2 por 2. Então, duas linhas por duas colunas. Escreve o tamanho aqui. 2 por 2. Agora, o que falta eu fazer? Numerar a posição do I e do J. Vamos começar pela linha. Linha 1, linha 1, linha 2, linha 2. Coluna 1, coluna 1, coluna 2, coluna 2. Então, basta eu olhar aonde o I é igual ao J para mim saber que é o próprio I. Então, se eu olhar para cá, ó, 1, 1. Então, aqui é igual e 2, 2 é igual. Então, vai ser o próprio valor de I. Quanto que é o valor de I nessa primeira posição? É 1. Então, aqui é 1. Quanto que é o valor de I nessa posição C22? 2. Então, eu já resolvi a primeira parte do problema. Agora, onde ele é diferente, ó, se eu olhar A1, 2, o I e o J são diferentes. A2, 1 e J são diferentes. Então, eu vou somar o valor de I mais J. Então, somando aqui o valor de I mais J, 1 mais 2, 3. Somando aqui, 2 mais 1, 3. Numa matriz de ordem 2, ou uma matriz de 2 por 2. Eu espero que tenha ficado bem claro. O que pode mudar aqui nessa situação? É a expressão que está dando aí para a resolução de exercício. Pode vir com potência, pode vir com expressões aí de tudo que é tipo aí matemática. Isso, você sabendo resolver a expressão, aqui o resto não vai ter dificuldade alguma. Beijo no coração de vocês. Na próxima aula a gente vai ver operação com matrizes.